E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre um grande tesouro da história da humanidade, que é talvez a maior obra de um dos maiores gênios que a humanidade já viu. Mas antes de falar da obra em si e quem é esse grande gênio, eu queria falar sobre o conceito de tesouro da humanidade. Por que eu falo isso? Eu vejo muitas pessoas em comentários da internet depreciando muito a conduta humana ao ponto de a colocarem abaixo das bestas, abaixo dos animais. E de fato, essas pessoas não estão tão erradas assim, porque muitas vezes nós vemos ações das pessoas que são semelhantes ou até mesmo piores do que a de um animal selvagem. Mas o que eu fico realmente triste é elas depreciarem tanto a humanidade ao ponto de não verem beleza nenhuma na história humana, ao ponto de ver que a humanidade não fez nada de bom, quando isso não é verdade. Ao mesmo tempo que tem coisas horríveis na história humana, e isso eu não estou negando, a própria Bíblia afirma que o mundo humano é um vale de lágrimas, e o próprio Cristo afirmou que nesse mundo nós teremos aflições. Porém, ao mesmo tempo que isso acontece, eu gosto de pensar também que a humanidade já produziu coisas que são grandes tesouros. Isso acontece por duas coisas: pelas ações e pelas obras. As ações são as nossas condutas morais, as ações que levam ao bem. Por exemplo, quando nós analisamos as histórias dos santos, nós vemos que eles foram pessoas muito boas mesmo, que se abdicaram de prazeres mundanos e que se entregaram completamente a Deus e ao serviço do próximo. Isso é uma coisa que nós vemos não só na história dos santos, nós vemos inclusive no nosso dia a dia, as condutas morais, os bons caráteres, enfim. Mas também tem as obras. Isso pode ser uma obra de arte. Por exemplo, na literatura, eu posso citar a Divina Comédia de Dante Alighieri, na música, a Nona Sinfonia de Beethoven. Mas enfim, hoje eu queria falar de uma obra que ela se destaca entre as demais porque ela é valiosa, tanto no quesito da ação, quanto no quesito da obra em si, que se trata deste grande livro aqui, Confissões de Santo Agostinho de Hipona. Eu considero esse livro aqui um dos maiores da história da humanidade. Uma das obras mais influentes, mais grandiosas, mais maravilhosas que a história já viu. Ele é um livro que ele pode ser classificado como teologia, porque ele fala sobre as Sagradas Escrituras, de filosofia, porque ele fala sobre o tempo, sobre memória, sobre eternidade, enfim. Ele pode ser um livro de autobiografia, porque é um livro que o Santo Agostinho ele conta a história de vida dele. Pode ser um livro também de orações, porque o livro é repleto delas. E pode ser um livro de poesia, por que não? Porque o livro inteiro Santo Agostinho está escrevendo para Deus. Está fazendo constantes elogios a ele, no sentido mais poético. Eu acredito que Confissões é talvez a obra mais importante do Ocidente desde a Bíblia Sagrada. Meu amigo. Confissões foi um livro que influenciou muitos pensadores ao longo de toda a história. E nesse livro, ele tem tantas riquezas, tantas coisas que nós podemos usar, refletir, que eu acho que se nós fôssemos analisar linha por linha das confissões, a gente ia levar a nossa vida inteira ou até mais. Isso eu estou falando de uma obra do Santo Agostinho, porque ele tem várias. Então, eu acho que a obra agostiniana nem dá para realmente estudar profundamente a vida inteira. Eu realmente me impressiono como que Santo Agostinho conseguiu escrever tanta coisa de forma tão profunda, já que ele viveu menos de 80 anos. Ele morreu por volta dos 78, 76 anos. Enfim. Mas agora, vamos realmente para o foco da obra. O que a torna tão grandiosa assim? Primeiramente, nós temos que entender o quão importante que é Santo Agostinho para o Ocidente. E bem, Santo Agostinho ele se destacou tanto como um grande santo da Igreja Católica, porque ela se trata da história de um grande santo e um grande pensador. Então, ele é um grande santo pelas suas ações e também ele pode ser considerado também uma grande obra no quesito obra por si mesmo, por se tratar também de uma obra filosófica,
teológica e psicológica. Então, a obra dele no quesito intelectual, no geral, a obra agostiniana, ela é muito valiosa, mas as Confissões, ela acaba sendo o centro disso tudo, porque ela reúne tanto o seu lado santo, o seu lado de santidade, quanto o seu lado de intelectual, seu lado de erudito. E bom, com esse currículo biográfico e histórico, a gente pode até concluir que Santo Agostinho de Hipona foi perfeito a vida inteira dele. Que por ele ser um grande santo, um grande intelectual, a vida inteira dele ele foi centrado, ele foi reto, mas não. A obra dele, Confissões, a narração que ele faz da própria vida, ela nos mostra que Santo Agostinho ele foi de um pecador completamente depravado para um gigante intelectual e um gigante da Santa Igreja Católica. E Confissões nos mostra o quanto que qualquer um pode se tornar muito melhor do que é. Santo Agostinho de Hipona, se nós formos realmente analisar a vida dele, a gente não ia fazer ideia do que ele ia se tornar. E aí que está um dos pontos que torna a obra tão grandiosa. A narração que Santo Agostinho faz da história dele. Inclusive, eu gosto de analisar que Santo Agostinho de Hipona ele é o retrato perfeito, perfeitíssimo das 12 camadas da personalidade do professor Olavo de Carvalho. Porque isso é uma teoria psicológica do Olavo que diz que todos nós temos 12 camadas dentro de si, no nosso interior, e que não necessariamente todos nós passamos por essas 12 camadas. Você pode muito bem morrer estando na camada 3, 4, enfim. Se eu for dar uma explicação aqui muito rápida sobre o que é essa teoria, eu diria que a primeira camada se trata da camada do corpo, quando o nosso objetivo é o domínio dos próprios membros e também o foco está no movimento corporal. A segunda se refere à hereditariedade, ou seja, é gostar das próprias experiências vividas de acordo com o que a nossa genética é. Ou seja, é gostar de sentir o mundo como ele é, e esse sentir, essa percepção, essas vivências, experiências, vem como nós somos. A terceira vem pela busca do conhecimento no mundo. Então é a fase da criança dos porquês. É a fase que a criança quer realmente saber como que o mundo funciona e quer sentir o mundo. A quarta camada é onde surgem os conceitos de felicidade e infelicidade, que é a camada onde nós queremos nos sentir amados e aceitos por todos. A quinta vem pelo sentimento dos desafios, de querer vencer, de querer enfrentar grandes desafios e se sentir bom, se sentir orgulhoso. Repare que não é você se exibir para o outro, porque isso é uma característica da quarta camada, mas é você se exibir para você mesmo, para você mostrar para si mesmo que você não é um perdedor. A sexta, ela vem no objetivo de você querer usar os talentos que você tem para o bem de si mesmo e das pessoas que você gosta, da sua família, enfim. É a camada realmente da busca do dinheiro e do lucro. A sétima, ela vem pelo sentimento de dever moral, de dever social. Não é necessariamente você querer ganhar dinheiro, mas sim você querer cumprir o seu papel. Seja lá qual papel você tem. O papel que você tem no seu trabalho, o que você tem em casa, enfim, é você querer cumprir o seu dever para com a sociedade. A oitava camada é o eu diante da morte. Então, geralmente nessa fase é quando você está um pouco mais velho e você analisa toda a sua vida e você vê os valores que você construiu até então e às vezes pode vir com um arrependimento ou não. Você olha para o seu passado e você pensa, poxa, eu poderia ter feito diferente e você se sente culpado por isso. Ou não, você também pode se sentir bem. Você pode gostar dos valores que você construiu. Mas é uma fase mais reflexiva, mais filosófica, na qual você analisa a própria vida e ver se valeu a pena. Até porque agora, como você está mais velho, você está mais próximo da morte. Então você começa a se perguntar mais sobre o sentido da sua vida. A nona camada se refere à vida intelectual. Ou seja, após essas reflexões sobre a sua vida, você começa a querer se perguntar realmente sobre
como que é o mundo. Então é nessa fase que realmente entra a camada da vida intelectual. É possível sim você ser um erudito nas outras camadas, mas só nessa camada realmente a verdade, ou seja, o conhecimento da verdade, realmente passa a ser o grande foco da sua vida. A 10ª camada se refere a você querer impor mudanças na sociedade atual que você vive. Ou seja, após uma camada de vida intelectual, você constrói ideias próprias e quer passar a usar essas ideias na sociedade. É você querer mudar a sociedade para melhor. A 11ª camada se refere a você querer criar um marco na história. Então aqui, geralmente, são a camada das grandes personalidades históricas. É você querer criar uma biografia que vai ficar para sempre marcada na história pelos seus feitos, pelos seus... enfim, por tudo que vai te marcar, tudo que vai fazer você mudar a história. Agora, a 12ª camada e a última é a camada da simplicidade, digamos assim. É a camada santa e a camada transcendental. Porque o grande foco, o grande valor e o sentido da sua vida deixa de ser o material, deixa de ser o agora, deixa de ser sequer a história da humanidade, e passa a ser a história da cidade de Deus, usando um outro termo da obra de Santo Agostinho, que é a busca por Deus, a busca pelo divino. Essa é a camada que todos os santos chegaram, inclusive Santo Agostinho de Hipona, e eu acredito que essa descrição das 12 camadas se encaixam perfeitamente na sua vida. Porque, entenda, gente, pouquíssimas pessoas passaram pelas 12 camadas. Ué, Gabriel, mas você não disse que todos os santos estavam na última camada? E a Igreja Católica tem muitos santos, logo muitas pessoas passaram pelas 12 camadas. Então, é aí que tá. Eu costumo dividir os santos em 2 tipos. Aqueles que já mostravam sinais de santidade desde muito novos, desde muito crianças, ou seja, aqueles que já estavam na 12ª camada desde criança. Eu posso citar aqui como exemplos São Padre Pio, Nossa Senhora, São José, o próprio São Tomás de Aquino, que assim como Santo Agostinho é um grande intelectual e um grande santo, mas também tem os santos da conversão, os santos que se converteram, que se tornaram santos com o decorrer da vida, que antes eram grandes pecadores e então se santificaram. Eu posso citar aqui exemplos de São Paulo de Tarso, Santa Ângela, São Dimas e, claro, o próprio Santo Agostinho de Hipona. Então, não é que os santos, todos os santos, passaram por todas as 12 camadas. O fato é que todos eles estavam na última camada. Isso é um fato, isso é uma coisa comum em todos os santos. Mas não necessariamente eles passaram por todas elas. Porque aqueles que já mostravam sinais desde criança já estavam na 12ª camada desde muito novos. Então, eles não necessariamente passaram pelas outras. Agora, os próprios santos que se converteram com o tempo, que antes eram pecadores, mas que se santificaram, muitos deles não passaram pelas 12 camadas. Muitos deles, eles tiveram a graça, né? Eles receberam a graça de Deus, a ajuda de Deus, para já irem para a última camada. Agora, Santo Agostinho de Hipona, ele foi diferente, porque ele chegou na última camada por descoberta própria, pela análise da própria vida, análise dos próprios valores deles, e ele chegou à conclusão de que o único desejo que ele devia ter na sua vida, a partir daí, seria Deus, seria a santificação da própria alma. E quando ele se reconverte ao cristianismo, ele muda completamente. E aí que está um outro ponto que eu acho que é o que torna realmente o centro da obra, é o que torna realmente a obra maior de todos os tempos. Porque quer dizer, não a maior de todos os tempos, mas uma das, que é o caminhar com Deus. Isso é um conceito filosófico que existe desde Sócrates, para você ter noção. Sócrates, né, quando retratado na obra Apologia de Sócrates, escrito por Platão, mostra um discurso de Sócrates antes dele morrer, né, que é o julgamento do Sócrates, né, que os atenienses estão julgando se ele vai realmente ser morto ou não. E Sócrates, ele mostra que ele estava assim em comunhão com Deus, apesar de que Sócrates não conhecia realmente ainda o Deus verdadeiro, né, porque esse Deus ele foi revelado por São Paulo de Tarso, como ele próprio diz. Mas Sócrates, ao contrário da maioria dos gregos, ele acreditava que existia um único Deus, a religião monoteísta. E ele mostra que ele caminhava com Deus. Então, Sócrates, ele também pode ser
considerado uma pessoa que estava na 12ª camada. Porque aí que tá. A diferença da última camada para todas as outras é a pessoa com a qual você dialoga, especialmente, é a sua plateia. Por quê? A 3ª camada, você dialoga com o mundo, porque você quer conhecer o mundo como ele é. A 4ª, você dialoga com os outros, porque você quer que os outros sejam a sua plateia, sejam a sua atenção. A 5ª, você é o palco de si mesmo, porque você quer se exibir para si mesmo. Porém, a diferença é que a 12ª camada, o seu foco, a sua plateia, o ser com o qual você dialoga o dia inteiro é Deus. Santo Agostinho de Hipona, ele muda isso na sua vida, porque ele muda o seu foco, ele muda a sua plateia, e ele nos ensina isso. Se alguns vídeos atrás, há 2 vídeos atrás, eu fiz o vídeo sobre o Viktor Frankl, eu disse que aquilo que o homem mais busca é o sentido da sua vida, a gente pode concluir que sim, Deus seria o sentido da vida do homem, pelo fato dele ser a nossa maior plateia e ser o ser com o qual especialmente você dialoga mais, porque Deus, ele conhece você muito mais do que você mesmo. Aliás, ele conhece toda a sua história antes mesmo de você nascer. Então, é isso que Santo Agostinho percebeu e é isso que ele retrata no livro dele. Não só com ele mesmo, não só mostrando a história dele como que ele percebeu isso, mas ele mostra por ações. Porque na obra dele, ele não está conversando com você, leitor, ele está conversando com Deus. Se você for ver, Confissões, ela pode ser considerada um diálogo, acho que tem só uma pessoa falando, porque ele está o tempo todo no livro dialogando com Deus. As reflexões filosóficas que ele faz, as coisas que ele conta da própria vida, ele está sempre se referindo a Deus. E é isso que ele nos ensinou. O professor, inclusive, o Olavo de Carvalho, ele disse uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, que é, quando você não souber o que você deve fazer, faça o seu dever. Faça aquilo que você deve fazer moralmente, como um homem, como uma pessoa que realmente tem uma função a cumprir. Ou seja, quando você não sabe o caminho que você tem que tomar, quando você não sabe o rumo da sua vida, quando você não sabe o sentido para a sua vida, faça o seu dever. Então, mesmo que você não saiba o sentido da sua vida, o seu dever agora vai ser encontrar um sentido. E quando você já sabe o seu sentido, por exemplo, o de Santo Agostinho de Hipona era Deus. Então, quando ele não sabia o que ele ia fazer em alguma situação, ele sempre iria perguntar a Deus, ele sempre iria se referir a Deus, porque Deus era a sua plateia, já que ele estava na 12ª camada. E, aliás, isso não é só coisa de 12ª camada. Todo mundo que é católico deve ter Deus como sua principal plateia. Então, eu disse no meu outro vídeo que o sentido da vida do Viktor Frankl era Deus, a sua fé religiosa, porque ele era judeu, sua família e o seu trabalho. Então, com certeza, o Viktor Frankl, ele já teve situações na vida dele que ele não sabia o que fazer, que ele tinha que tomar alguma escolha, ele tinha que tomar algum caminho, algum rumo na sua vida, mas ele não sabia qual. Nesse quesito, ele com certeza devia pensar igual o professor Olavo ensina e igual o Santo Agostinho ensina, que é, quando você não souber o caminho que você tem que tomar, faça o seu dever, faça aquilo que está de acordo com o sentido da sua vida, com o seu valor. E é isso que ele fez, é isso que ele nos ensina, tanto por palavras, por ele mostrar a sua autobiografia, tanto também por ele mostrar por ações, porque ele faz isso a obra inteira, dialogando sempre com Deus. E acho que é aí que está o grande valor da obra dele, porque mesmo ela tendo outros grandes valores, como por exemplo uma autobiografia linda, como eu disse, e também por ser uma obra filosófica, porque tem vários conceitos filosóficos, ele analisa a Bíblia, então também é um livro de teologia. Eu acho que o foco dela, o que torna ela tão especial, é que Santo Agostinho, ele encarnou esse conceito que vem desde Sócrates, que é o conceito de caminhar com Deus, que é Deus ser a sua principal plateia. E eu acho que é isso que torna a obra tão fundamental, tão essencial. E eu acho que todo mundo deve ler esse livro, independente de ser cristão ou não. Tem que ler esse livro, porque esse livro é fantástico e ele influenciou profundamente o Ocidente. Então,
Eu li esse livro esse ano, eu já tinha ouvido falar dele antes, né, óbvio, mas ele realmente só veio a ser lido por mim esse ano e valeu muito a pena. É com certeza um dos livros que eu mais gostei de ler, um dos mais lindos, e eu com certeza vou reler ele algum dia. Então essa aqui é a minha dica de leitura de hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. É isso aí, valeu, falou!